Olá a todos, começa agora mais um Momento Eleva. E o nosso tema de hoje é sobre plano de carreira. Só que toda carreira começa do início, claro. Sempre tem um início. E o início de todo profissional é o estágio. É quando a gente tem aí os primeiros contatos com a profissão, os primeiros desafios. E claro, né? Fica muita história para contar depois no futuro. Aqui na Eleva, nós temos um programa muito bacana de estágio. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa que começou como estagiário e hoje é um dos grandes destaques aqui da Eleva, que é o Thiago Barros. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Luciene. Vamos conversar aí bastante. Tenho bastante coisa para falar sobre, então vamos lá. Bom, o Thiago está aqui, gente, com a gente já na Eleva há 6 anos. Ele começou como estagiário. E eu quero que você conta aí, Thiago, para a gente um pouquinho como foi seu início como estagiário aqui na Eleva. Uhum. Então, eu estava naquele período ali de faculdade, né? Eu estava fazendo ciência da computação e em faculdade em si eles dizem é meio que obrigatório você ter o estágio, né? Faz parte do ciclo da faculdade para você poder se formar. E eu acho que foi no quarto semestre da faculdade eu comecei a buscar já um estágio na área. Até porque eu via que já tinha bastante gente na minha classe que estava atuando, e tem aquilo da gente poder ganhar experiência, né? Eu tinha feito algumas entrevistas, muitas sem sucessos, e outras que eu até cheguei a passar, mas uma delas foi a Eleva. E eu lembro do dia que eu fiz a entrevista, quando eu saí, eu falei, pô, eu passei, eu gostei muito da empresa. Então, foi algo que acho que coincidiu ali das duas partes. Então, eu saí sem saber que eu tinha passado, obviamente, né? Mas na minha cabeça eu tava assim, passei, e é isso que eu quero, né? A ideia que a ideia, o direcionamento que foi me dado ali, foi vendida para mim, foi muito bacana. Então, E como é que você chegou até a Eleva? Assim, foi por acaso? Conta pra gente. foi algum programa de estágio, eu não lembro agora exatamente, não foi indicação, mas eu estava procurando nesses sites de estágio que tem, né, como tem o CEE, tinha o Nube na época, o Super Estágios, tinha alguns, eu não me recordo de quais. Não lembro exatamente qual deles ou por qual deles eu cheguei, mas eu lembro que quando aconteceu, eu estava numa rotina de fazer entrevista, então eu estava já buscando ali um ingresso um ingressamento ali na área, né? Tá, E foi isso. e diga pra gente um pouquinho, porque o curso de TI tem que gostar realmente, né? Sim, É um sim. curso que você precisa se aperfeiçoar constantemente. Uhum. Então a pessoa tem que gostar da área e conta um pouquinho mais. Por que TI? Por que essa escolha? Boa pergunta. Justamente até quando eu estava me formando na escola, né, sempre tinha aquela conversa ali entre os amigos e todo mundo se perguntava, e você vai fazer faculdade de quê? O que você vai querer fazer e tudo mais. E uma peculiaridade que aconteceu comigo no meu tempo escolar é que eu acabei me formando muito cedo. Então, com 15 anos eu tinha me formado. E com 15 anos eu não fazia ideia do que eu queria da minha vida. Acho que é normal até para todo adolescente nessa fase, né? E eu lembro que eu estava já trabalhando, eu estava trabalhando como menor aprendiz na área de RH. E eu lembro que aquilo ali não coincidia com o que eu queria. E acontece que depois que terminei a escola, com 16 anos, eu decidi não ingressar direto na faculdade, né? Foi até uma decisão que meus pais me questionaram bastante na época. Mas depois de 6 meses eu acabei ganhando uma bolsa em um desses programas. Se eu não me engano, o nome era Educafro, inclusive. E aí eu acabei É, ganhando uma bolsa. é uma espécie de ProUni, é isso? Isso, uma espécie de ProUni, né? Eles te dão um valor ali integral ali para complementar a bolsa do valor integral que você pagaria na faculdade, né, na mensalidade. E eu acabei ganhando isso e eu tinha algumas opções de curso para fazer. Então, não lembro exatamente quais eram todas, mas eu lembro que a que mais me atraiu era a TI. E aí entrou aquilo, né? Gosto de jogos, me dou bem em computador e tudo mais, é uma coisa que eu coincidindo com a outra. E eu acabei decidindo por fazer TI. Mas não foi nada, nossa, desde sempre eu sabia que eu queria isso, tudo mais. Inclusive, eu demorei para entender que eu gostava de fazer o que eu estava gostando, principalmente com trabalho, e para me identificar com a área em si. Mas quando aconteceu de eu olhar assim no espelho e falar, caramba, eu gosto do que eu estou fazendo, gosto do que eu estou trabalhando, gosto do que eu estou estudando,
Aí foi uma liga que não voltou mais. Então, não foi de início, não foi de cara, inclusive não foi algo planejado, mas foi algo que quando aconteceu, aconteceu muito certo. Eu acho que eu quis fazer muito dar certo e quando deu certo eu gostei muito do resultado. Então, foi bacana por isso também. E me fala uma coisa, tem uma coisa curiosa que aconteceu na sua entrevista. Foi a questão Uhum. das 20 perguntas em um minuto. Conta pra gente como é que foi esse primeiro desafio aí na entrevista para você. Então, um dos meus entrevistadores, né, é o André Berbel. E ele, basicamente, a entrevista com ele era alguns desafios, algumas perguntas que ele passava, né? Ele tinha aquele bate-papo para conhecer a pessoa e tal. E eu lembro que eu vendi meu peixe muito bem, inclusive, nessa entrevista. Eu usei o argumento de, eu me formei com 15 anos, eu sou muito esperto. Eu fui jogando umas ideias no Berbel para tentar vender meu peixe bem, né? Eu tinha que Então você tentou realmente jogar o chaveco no Berbel. eu tinha que me valorizar, né? A gente tem que se valorizar. Isso Claro. é bom aprender desde cedo, inclusive. E em um dos momentos da entrevista, o Berbel falou assim: então, se você é bom mesmo, você vai ter que responder 20 perguntas em um minuto. E eu, falei, tá bom, eu confio em mim, não sei, sabendo que era impossível fazer isso, mas não, tá bom, justo, tá certo. Sim. Desafio totalmente justo, né? E aí deu um minuto depois, não, ele acho que deu até 2 minutos. Ele voltou para a sala, acho que tinha respondido 3 perguntas, algo assim. E aí eu falei, não, me dá só mais um minuto que eu consigo. E aí ele me deu mais um minuto, ele voltou e tudo mais. E depois, hoje é até uma brincadeira nossa, né? Então toda vez que eu vejo ele, eu sempre pontuo isso. E foi uma parte engraçada assim da entrevista, mas foi algo que eu acho que conectou a gente, fez dar aquele match, aquela liga que eu acho que é necessária também, né? Entre o chefe e o funcionário. Pelo que ele me contou, era um gabarito de perguntas e na última Isso. tinha não responda as anteriores, algo assim. Né? Então, eu tinha respondido 3 questões no primeiro minuto, aí ele voltou a pedir mais um minuto. E aí aí eu comecei a ler questão por questão, aí até que eu fui para a última página, tem algumas coisas que acho que quando você vai prestar vestibular, essas coisas, eu lembro que uma das dicas que sempre davam, em escola principalmente, até em prova de escola mesmo, quando tinha essas pegadinhas, sempre olha a última página para ver se não tem nada, se não tem nenhum flerte ou alguma pegadinha do professor. E se você preferir também, comece respondendo sempre pela última questão. Ou você faz um pouco do começo, no caso de vestibular, como, por exemplo, o Enem, que são várias matérias em um dia. Então, você responde um pouco de português, depois você vai, para matemática na última página e você volta. Você vai voltando. E aí eu, de repente, peguei, virei para a última página e acho que a pergunta era não responder nenhuma das perguntas anteriores. Inclusive, eu respondi algumas, então talvez eu teria perdido. Mas eu me liguei antes eu me liguei, eu me toquei e falei com ele sobre isso. E aí eu acho que ganhei pontos por isso também. E quando que veio na sua cabeça que a Eleva seria realmente uma empresa que você ficaria por muito tempo, né? Você está aí há 6 anos aqui na Eleva. Uhum. Quando que partiu esse sentimento? Aqui é a empresa que eu quero ficar, uma empresa que eu vou realmente me desenvolver aqui. Sim. Eu acho que de início, pelo menos em outros empregos que eu tive, sempre rola aquela insegurança de saber como é que vai ser o dia seguinte, né? Saber se o seu emprego está estável, se as pessoas estão gostando do seu trabalho, se tudo que você está fazendo está dando resultado, né? E eu lembro que desde o começo eu sempre conversava até com os meus pais sobre isso, a gente sempre conversou bastante sobre esses assuntos profissionais, né? E eu lembro que desde o começo o Berbel, principalmente inicialmente, né, ele sempre me deu muito suporte sempre me ensinou muito, eu sempre fui muito educado na Eleva, sempre fui muito bem direcionado para o que eu quisesse fazer, né? Então, de início, como eu estava aqui naquela ideia de, eu quero só um emprego porque eu preciso para o meu estágio, é bom para mim começar a ter uma renda também minha e tudo mais, eu estava só com a ideia de eu só preciso trabalhar. E aí eu sei que de início o Berbel, principalmente, ele me deu um direcionamento sobre algumas áreas que eu poderia seguir, então, não sei, desenvolvimento, monitoração, que foi a primeira coisa que eu fiz, virar operador ou prestar consultoria e tudo mais. E eu lembro que inicialmente ele sempre me deu um direcionamento. Inicialmente, até hoje eu confesso que eu recebo muito direcionamento, principalmente
de superiores, né? Então, sempre tem aquele feedback sobre como você está no trabalho, como você está se desenvolvendo. E o pessoal sempre foi muito atencioso a essa questão em si. Eu não posso falar por todos, né? Mas por experiência própria, comigo sempre foi muito assim. Então, sempre o Berbel, ou até mesmo o André Genum, o Thiago Cunha, todo mundo sempre foi muito consciente e sempre me deu muito direcionamento para essas questões. Até para saber o que eu queria fazer, porque sabendo o que eu queria fazer, eu sei que é bom para eles, para agregar para a empresa. Né? Então, sempre teve uma ideia bem legal isso disso. É bacana, Thiago, você falar isso, porque assim, todo mundo vê o estagiário como alguém que às vezes fica até numa posição inferior. Na verdade, não. Na verdade, o estagiário está ali para aprender e realmente aceitar novos desafios, como você fez. Sim. E eu queria que você contasse um pouco mais também sobre essas oportunidades. Como é que elas foram surgindo e como foi para você encarar esses novos desafios? Então, inicialmente eu comecei como estagiário mesmo, né? Que é a pauta sobre. Foram poucos meses que eu tive como estágio, acho que foram 5 ou 6 meses, não me recordo o tempo exato, porque já tem algum tempo. E aí acaba que, pelo menos na Eleva, algo que sempre aconteceu foi o surgimento de oportunidades. Então, sempre tem algum contrato novo chegando, algum projeto acontecendo, oportunidades para você poder migrar de área, ou poder migrar de cargo, poder migrar de equipe, inclusive. E pouco tempo depois pouco tempo depois do meu estágio ter começado, começou a aparecer essas outras oportunidades, né? E aí, em conversas, inclusive, eu acho que a conversa que eu tive para sair do estágio e ser contratado como, se não me engano, na época, como operador, foi com o Berbel. E aí o Berbel me falou sobre a vaga, falou por que ele acreditava que eu funcionaria ali, daria certo, faria funcionar e tudo mais. E aí eu topei a ideia, eu comprei a ideia dele e tudo mais. E aí a gente levou para frente, né? E aí, pouco tempo depois, inclusive, apareceu uma outra oportunidade para eu poder migrar de operador para trabalhar com monitoração, que é o que eu fiz por muito tempo na Eleva, e é algo que foi aí que eu descobri que era algo que eu gostava de fazer. Trabalhar com TI era algo gostoso, né? Não precisa ser só trabalhoso. E eu conheci nisso, de fazer projetos em projetos, migrar. Você vai conhecendo muitas pessoas, vai fazendo seu networking. E nesse meio tempo eu conheci pessoas que me agregam até hoje, né? Inclusive tem muitas que estão na Eleva, outras já saíram. Mas muita gente me ajudou. Eu cito aqui o Berbel, o Zenuino Cunha, mas teve tanta gente que passou ali que me educou mesmo, que é muito legal. Só de pensar já tira um sorriso no rosto, que eu lembro de uma galera assim muito boa que eu trabalhei já. Então, a Eleva deu para você realmente as oportunidades para crescimento profissional e pessoal também, né? Isso Totalmente. Inclusive, recentemente, esses feedbacks que a gente tem sobre trabalho e tudo mais, eu estava conversando com o André Zenon e o Thiago Cunha, porque isso era algo que eu sempre falava muito pro Berbel, pro André Berbel. Esses agradecimentos que eu tenho e tudo mais sobre a oportunidade que eles deram, foi algo que, para mim, talvez para eles não tenha sido, demos um emprego para uma pessoa. Mas para mim foi algo que direcionou muito a minha vida, né? A partir dali, minha vida profissional, ela começou a engrenar para cima e, com certeza, financeiramente, pessoalmente, isso foi contribuindo também, né? Então, até para a pessoa que eu me formei e que eu ainda tô me formando, isso, com certeza, me ajudou bastante. Então, é algo que, casualmente, talvez não afete tanto o dia deles, mas afetou muito a minha vida. Então, é um negócio que fica na minha cabeça, né? Uma pira que eu sempre tenho de, eu acho que eu não agradeci esses caras o tanto que eu deveria, né? Realmente, Thiago, tanto o André Berbel, o André Zenuí e o Thiago Cunha, os três eles são sempre muito empenhados de garimpar realmente talentos como você, dar oportunidade e fazer crescer dentro da empresa e realmente valorizar, que é o mais importante, né, Thiago? Sem dúvida. Eu sou talvez muito parcial para jogar, mas com certeza, por experiência própria, comigo funcionou bem. Funcionou bastante bem. E fala para mim, como é que foi ser escolhido aí para assumir a operação dos maiores clientes da Eleva? Conta para a gente um pouquinho como é que foi aí aceitar esse desafio,
que foi um desafio grande, Uhum. né, de grande responsabilidade para você. Sim. Conta pra gente como é que foi esse processo. Foi algo muito conversado, não foi algo feito simplesmente do dia para a noite, né? Precisamos que você ocupe essa vaga e tudo mais. Não foi algo que foi planejado. Inclusive, eu acho que demorou alguns meses para acontecer, por conta até da pandemia, que foi algo que afetou bastante na época, né? Mas quando aconteceu, não foi algo que simplesmente foi me dado na mão e falar, agora cuida, te vira, não. Sempre teve um suporte muito forte até de outros colaboradores da Leva também, né? Então, sempre tem aquele repasse de conhecimento que a gente fala, né? Tem aquele acompanhamento para saber como é que você está indo no cliente e tudo mais. E algo que é uma ideia do meu superior atual, tem umas reuniões diárias que é para a gente discutir, saber o que está acontecendo no dia a dia no cliente, até para todo mundo ficar bem informado, né? A gente ficar todos muito a par do que está acontecendo tanto na empresa quanto para o projeto. Mas é isso, acho que é isso. E fala uma coisa para mim, né? Na pandemia você teria que ter mudado para Brasília para atender esse cliente. Exatamente. E acabou não acontecendo. Ainda tem esse projeto de você estar mudando de residência? Como é que vai ser para você? Como você vê isso, essa mudança? Então, era um dos requisitos, né? Estar em Brasília por contrato. Porém, foi algo que foi por isso que atrasou tanto, talvez, a minha migração para o projeto, porque no mês que ia acontecer a mudança, veio a pandemia. E aí aconteceu de todo mundo ficar de home office, né? Tanto aqui quanto lá. Uhum. E acabou que a gente foi começando a fazer, se é para estar de home office aqui ou em Brasília, é melhor manter aqui por enquanto. Não sabemos como é que está a situação do mundo, ou como vai ficar. Então, vamos ir mantendo do jeito que está acontecendo. E estava fluindo bem as coisas, né? Ainda flui bem as coisas. Foi muito conversado isso ao longo dos anos, sobre a volta, né? Se o cliente ia voltar 100%, até porque quando foi começando a diminuir o lockdown, foi voltando pouco a pouco as pessoas, então nunca ficou 100%. A gente ainda tem algumas conversas sobre isso, mas não é algo que a gente vê um item tão como obrigatório, né? De se estar mais presente. Até porque funcionou bem durante esses últimos 2 anos, né? Mas não é algo que eu, pelo menos, não descarto. Então, quem sabe, né? Quem sabe. Então, pode ser aí que você esteja aqui ou esteja um dia em Brasília, em qualquer outro lugar. Pode ser, não descarta a ideia, exatamente. E fala para mim uma coisa, né? Nós estamos aqui falando sobre estágio. Que tipo de conselho você daria aí para os novos estagiários da Eleva, para o garoto que está aí assistindo a gente, está querendo uma oportunidade? Quais são as dicas e os conselhos que você daria para ele? O conselho que eu dou é escute os mais velhos, né? É algo que a gente sempre ouve dos nossos pais. Então, os mais velhos, eles não são apenas os velhos, eles são experientes. E pessoas experientes sabem o que falam e sabem o que fazem, né? Na maioria das vezes. O segundo conselho que eu dou aproveita a oportunidade. Oportunidades estão aí, elas vêm e vão. Existe a sorte, existe o mérito e existe a combinação dos dois. Então, eu acredito que a sorte ela realmente aconteça, mas se você estiver competente para o momento em que ela vier, você vai conseguir fazer dar certo. Então, faça por merecer também. E bacana. É isso. Tiago, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso Momento Eleva. Fico muito feliz com a sua participação. Além disso, de saber que você age sempre com tanta sabedoria. Parabenizar o seu trabalho, que é muito importante que todos saibam que o estagiário, se ele realmente se dedica, se realmente ele busca se empenhar, estudar, aprender, e como o Thiago disse, ouvir os mais velhos, que são mais experientes, já passaram pelos mesmos perrengues que o estagiário no passado. Exatamente. Né? Estagiário, na verdade, ele vai ser o chefe de amanhã, com certeza. Todo mundo já foi um estagiário um dia, então... Né? Com certeza, ouvir a experiência do próximo sempre ajuda a agregar para você. Eu quero agradecer a sua participação, muito obrigada. Espero vê-lo aqui mais vezes, com certeza verei você aqui participando de outros momentos com a gente. Muito obrigada. Eu agradeço pelo convite. Assim.
Obrigada, e você aí de casa, se você está procurando uma oportunidade de estágio, olha, entre em contato aqui com a Eleva. Com certeza, todo o seu empenho, toda a sua capacidade, o seu talento vai ser muito bem reconhecido. E claro, como o Thiago disse, né? Tudo ao seu tempo, ouvindo e aprendendo sempre. E agradecendo a você. Obrigada, Thiago, e até o próximo Momento Eleva. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.